Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, e dando início às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Escutemo-nos e lemo-nos juntos neste exato momento. 1 Crônicas 29. Dádivas para a construção do templo. Disse o rei Davi a toda a assembleia: meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é ainda jovem e fraco, e a obra é considerável, pois não é a um homem que este palácio é destinado, mas ao Senhor Deus. Empenhei todos os meus esforços em preparar para a casa de meu Deus ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedras de ônix, e pedras de engaste, pedras preciosas de diversas cores, todas as espécies de pedras preciosas e mármore em grande quantidade. Ademais, o ouro e a prata que possuo como propriedade minha, dou-os por amor para a casa de meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, e 7.000 talentos de fina prata para revestir as paredes das salas. Quanto a ouro para a ourivesaria, prata para a prataria, e para todo o trabalho dos artífices, quem quer, ainda hoje, oferecer espontaneamente donativos ao Senhor? Os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os chefes de milhares e de centenas, assim como os intendentes do rei, fizeram donativos voluntários. Deram, para o serviço do templo, 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Aqueles que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa de Deus, em mãos de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrava com suas oferendas voluntárias, pois era de coração generoso que as faziam ao Senhor. A oração de Davi. Davi bendisse o Senhor, em presença de toda a assembleia sede bendito, disse ele, para todo o sempre, Senhor, Deus de nosso pai Israel. A vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória, sois vós o Senhor de todas as coisas. Agora, ó nosso Deus, nós vos louvamos e celebramos vosso nome glorioso. Quem sou eu, e quem é meu povo, para que possamos fazer-vos voluntariamente estas oferendas? Tudo vem de vós e não oferecemos senão o que temos recebido de vossa mão. Diante de vós, não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Senhor, nosso Deus, todas estas riquezas que preparamos para construir uma casa a vosso santo nome, é de vossa mão que elas vêm e a vós pertencem. Eu sei, meu Deus, que perscrutais os corações e amais a retidão. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nossos pais, guardai para sempre no coração de vosso povo estas disposições e sentimentos, e dirigi seu coração para vós. A meu filho Salomão, dai um coração íntegro para observar vossos mandamentos, vossos preceitos e vossas leis, para pô-los todos em prática, e para construir este edifício do qual fiz os preparativos. Depois disse Davi a toda a assembleia: bendizei ao Senhor, nosso Deus, e toda a assembleia bendisse ao Senhor, o Deus de seus pais, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Salomão é ungido rei. No dia seguinte, imolaram as vítimas ao Senhor, e ofereceram em holocausto 1.000 touros, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, com as libações ordinárias, e outros sacrifícios em grande quantidade por todo o Israel. Nesse dia comeram e beberam diante do Senhor com grande alegria. Pela segunda vez, proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram-no chefe diante do Senhor, ungiram também Sadoque, como sumo sacerdote.
Salomão tomou posse do trono do Senhor como rei, no lugar de Davi, seu pai. Todos os chefes e heróis, e mesmo todos os filhos do rei Davi, sujeitaram-se ao rei Salomão. O Senhor elevou ao mais alto grau a grandeza de Salomão, à vista de todo o Israel, e deu a seu reino tal esplendor que nenhum rei de Israel jamais possuíra antes dele. A morte de Davi. Davi, filho de Isaí, tinha reinado sobre todo o Israel. A duração de seu reinado sobre Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebron, e 33 anos em Jerusalém. Faleceu numa feliz velhice, carregado de dias, de riquezas e de glória. Seu filho Salomão sucedeu-lhe no trono. Os feitos do rei Davi, dos primeiros aos últimos, estão relatados no livro de Samuel, o vidente, no livro do profeta Natã, e no livro de Gade, o vidente. Com todo o seu reino e todos os seus feitos, e as vicissitudes pelas quais passou, assim como Israel e todos os reinos das terras vizinhas. 2 Crônicas 1. Salomão pede sabedoria. Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino. O Senhor, seu Deus, estava com ele e desenvolvia seu poder. O rei deu ordens a todo o Israel, aos chefes de milhares, chefes de centenas, aos juízes e aos príncipes, aos principais chefes de família. E todos com ele dirigiram-se ao lugar alto de Gabaon. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha transportado de Cariate-Arim ao lugar que lhe tinha preparado, pois havia preparado para ela um pavilhão em Jerusalém. Encontrava-se também em Gabaon, diante do santuário do Senhor, o altar de bronze que Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, tinha construído. Salomão vinha, pois, consultar o Senhor, com a assembleia. Lá, sobre o altar de bronze, na presença do Senhor, perto da tenda de reunião, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Nessa mesma noite, Deus apareceu ao rei e lhe disse: pede o que desejas, que eu te dou. Salomão respondeu a Deus: vós tratastes meu pai Davi com uma grande benevolência, e me fizestes rei em seu lugar. Senhor, Deus, ratificai, portanto, a promessa que fizestes a Davi, meu pai, já que me fizestes rei de um povo numeroso como o pó da terra. Dignai-vos, portanto, conceder-me a sabedoria e a inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente desse povo. Sem isso, quem poderia governar esse povo tão grande como é o vosso? Disse Deus a Salomão: já que este é o desejo de teu coração, e não me pedes nem riquezas, nem tesouros, nem glória, nem a vida de teus inimigos, nem uma longa vida, mas me pedes sabedoria e inteligência a fim de bem governar o povo do qual eu te fiz rei. Pois bem, a sabedoria e a inteligência ser-te-ão concedidas, mas também riquezas, tesouros e glória mais do que jamais possuíram os reis, teus predecessores, e que jamais possuíram teus sucessores. Então, descendo do lugar alto de Gabaon onde estava a tenda de reunião, Salomão retornou a Jerusalém. Ele reinava sobre Israel. Ajuntou ele carros e cavalos, possuía 1400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros, assim como em Jerusalém, perto de si. Graças a ele, a prata e o ouro tornaram-se em Jerusalém tão comuns como pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Era do Egito que Salomão importava seus cavalos. Importavam do Egito uma parelha completa por 600 ciclos de prata. 2 Crônicas 2. Os preparativos para a construção do templo. Decidiu Salomão edificar um templo ao nome do Senhor, e construir para si próprio um palácio. Ele alistou 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na montanha, e 3.600 guardas de obras. Em seguida, mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: digna-te fazer para mim o que fizeste para meu pai Davi, a quem enviaste cedros para construir uma residência. Quero edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. O templo que vou construir deve ser grande,
pois nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas, quem será capaz de construir-lhe uma casa, uma vez que o céu e os céus dos céus não o podem conter? Quem sou eu para fazer isso? Não posso senão mandar queimar incenso diante dele. Digna-te, portanto, enviar-me um homem experiente no trabalho do ouro, da prata, do bronze, do ferro, da púrpura azul e violeta, um homem que entenda suficientemente de escultura para dirigir os artífices de Judá e de Jerusalém, que meu pai Davi reuniu junto de mim. Manda-me do Líbano madeira de cedro, cipreste e sândalo, pois eu sei que teus súditos são muito peritos em cortar as madeiras do Líbano, meus servos auxiliarão os teus. Manda-me preparar madeira em grande quantidade, porque o templo que vou construir será grande e magnífico. A teus servos que hão de cortar as madeiras, darei por alimento 20.000 coros de trigo, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu numa carta que enviou a Salomão: é porque o Senhor ama seu povo, que te constituiu rei sobre ele. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, inteligente e prudente, que vai construir um templo ao Senhor, assim como um palácio real. Envio-te, portanto, um homem hábil e entendido, Hurão-Abi, filho de uma mulher da tribo de Dan, e de um pai tírio. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em madeira, em púrpura azul e violeta, em linho fino e em carmesim. Que meu senhor envie, portanto, a seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. Nós cortaremos madeiras do Líbano, tanta quanta precisares, e enviar-te-emos pelo mar, em jangadas, até Jope, donde fará subir até Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que habitavam em Israel, segundo o recenseamento que já tinha feito seu pai Davi. Deles designou 70.000 carregadores, 80.000 que cortassem pedras na montanha, e 3.600 inspetores de obras para incentivar toda essa gente. 2 Crônicas 3. A construção do templo. Salomão começou a construção do templo do Senhor, em Jerusalém, no Monte Mória, para isso designado por Davi, seu pai, no mesmo lugar que Davi preparara, na eira de Ornã, o Jebuseu. Foi no 2º dia do 2º mês, no 4º ano de seu reinado, que iniciou a obra. Estes são os fundamentos determinados por Salomão para a construção do templo, de comprimento, 60 côvados, segundo a antiga medida. O pórtico, que se achava no frontispício, e cujo comprimento correspondia à largura do edifício, tinha 20 côvados, e 20 de altura, era revestido de ouro puro por dentro. A grande sala foi forrada de ciprestes. Ornou esta sala com pedras preciosas. O rei revestiu de ouro a sala, traves, umbrais, paredes e portas. Fez também a construção da sala do Santo dos Santos, cujo comprimento, igual à largura do edifício, era de 20 côvados, o valor do ouro fino, com que o recobriu, era de 600 talentos. Mesmo os pregos eram de ouro e pesavam 50 siclos, revestiu igualmente de ouro os aposentos. Para o interior do Santo dos Santos, mandou esculpir 2 querubins e os revestiu de ouro. O comprimento de suas asas era de 20 côvados. Uma asa do segundo querubim, de 5 côvados de comprimento, tocava a parede da sala, e a outra, de 5 côvados de comprimento, tocava a asa do primeiro. Assim, a envergadura das asas destes querubins era de 20 côvados, sustentavam-se sobre seus pés, com o rosto voltado para a sala. O rei mandou fazer uma cortina em púrpura violeta, carmesim e linho fino, e nela mandou bordar querubins. Diante do edifício, levantou 2 colunas de 35 côvados de altura, tendo no alto um capitel de 5 côvados. Como para o santuário, fez pequenas cadeias, colocou-as no cimo das colunas, e suspendeu nelas 100 romãs.
Levantou colunas, uma à direita e outra à esquerda da fachada do templo. Chamou a da direita Jaquim e a da esquerda Boaz. Amanhã dando seguimentos às leituras da Bíblia, no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 4, 5, 6 e 7. Paz e bênçãos a todos.